Que bênção, meus irmãos. A chuva e a colheita tem sido uma grande bênção nas nossas vidas. A gente ainda vai falar esse mês sobre isso um pouco mais. Nós escolhemos todo o mês, para falar sobre a chuva e a colheita. Mas eu queria que a gente assistisse um vídeo agora sobre um pouco do que a gente tem vivido como igreja ao longo da história, mas no último ano. E também uma prévia do que nós vamos ver, nós vamos falar, no que Jesus está nos encorajando a viver em 2025. Então eu queria te convidar a assistir esse vídeo aí com atenção. Igreja Batista Passo da Areia, há 97 anos, impactando vidas no Rio Grande do Sul. Nossa igreja foi fundada em 15 de novembro de 1927, sob a liderança do pastor norte-americano Harley Smith. Nossos primeiros passos foram dados por 27 irmãos com coragem e ousadia dada por Jesus, iniciando um trabalho missionário que logo se tornaria uma obra contínua de amor e compromisso com o Evangelho. Ao longo dos anos, crescemos e passamos por diversos endereços e lideranças, mas mantendo firme a visão de ser uma igreja focada em Jesus, em constante movimento, que se preocupa profundamente com as pessoas. Em 1975, iniciamos as atividades na rua Ariovaldo Pinheiro, número 54. Em 2010, demos início ao Instituto Passos, uma organização que expressa a nossa preocupação social e que hoje é reconhecida em nossa cidade por seu trabalho transformador. Nos anos seguintes, começamos uma jornada de transformação com a cultura da transparência e o Retiro Recomeçar. Momentos marcantes que trouxeram renovação espiritual e autenticidade em Jesus para a nossa igreja. Desde então, centenas de pessoas foram impactadas e transformadas por Jesus. O crescimento continuou. Em 2017, pelo mover de Deus, precisamos expandir mais uma vez e abrimos as portas da nossa Passo da Areia sede. Ali iniciamos um novo capítulo, prontos para viver o ano da expansão, com 269 membros cheios de expectativa e compromisso. Em 2019, passamos a ser uma igreja em 2 lugares, na Passo da Areia sede e na Passo da Areia IP. Durante a pandemia, em 2020, seguimos em movimento, nos adaptamos e levamos a igreja para o ambiente virtual, alcançando ainda mais pessoas através dos cultos e reuniões online. Somos uma igreja que caminha lado a lado com todas as gerações, cuidando de idosos, casais, jovens, crianças e todas as faixas etárias. Vimos famílias crescendo e novas vidas se rendendo a Jesus. Em 2023, após 24 anos de ministério, nos conduzindo sob a direção de Jesus, o pastor Cabral recebeu do Senhor uma nova missão, e isso nos levou a um novo ciclo de liderança. Com o pastor Eduardo à nossa frente, seguimos fiéis à visão de ser uma igreja focada em Jesus e que ama as pessoas, uma igreja onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Em 2024, experimentamos o ano da chuva espiritual e da colheita. Testemunhamos um derramar sobrenatural de Jesus, com um número expressivo de batismos, salvação de novas vidas e crescimento espiritual da igreja. Quando enfrentamos as enchentes, fomos desafiados e capacitados a servir e a cumprir os propósitos de Cristo. Somos mais do que uma igreja e bem mais do que apenas um prédio. Um local de acolhimento e resposta social. Nos tornamos um centro de apoio para mais de 70 mil pessoas nesse período, demonstrando que estamos aqui para atender o chamado de Jesus com amor e prontidão. E assim, seguimos com fé, avançando para 2025, prontos para testemunhar ainda mais da presença e do poder de Deus em nossas vidas e em nossa comunidade.
Essa é a Igreja Batista Passo da Areia, uma igreja em movimento que continua a servir, a amar e a multiplicar o reino de Deus. Celebramos os nossos 97 anos de história com gratidão, com os olhos fixos no que está por vir e com um convite: vem ser igreja com a gente. 2025, o ano dos encontros sobrenaturais. 2025, o ano dos encontros sobrenaturais. Amém? Um encontro com Jesus muda tudo. E Ele está nos convidando para encontros ainda mais profundos, ainda mais marcantes com Ele. E eu queria te encorajar, nós lemos alguns textos e ouvirmos um pouco do Senhor sobre esse plano que Ele tem para nós. Irmãos, nós temos vivido sem dúvida um avivamento aqui na igreja. Porque nós temos experimentado algumas coisas que não é normal. Se você ouve quais são os sinais de avivamento, nós temos vivido eles aqui, meus irmãos. Nós temos vivido aqui pessoas entregando a vida para Cristo, sendo salvas. Nós temos vivido aqui, meus irmãos, o amor entre as pessoas crescendo, nós alcançando pessoas de diferentes lugares. Nós temos vivido aqui movimento sobrenatural entre nós. As pessoas têm testemunhado de como Jesus tem se movido, tem agido, sentido a presença do Senhor. Nós temos crescido como cristãos, nós temos crescido em nós, na santificação. Nós temos vivido isso, irmãos. Nós temos também ouvido aqui de várias pessoas recebendo chamado para o ministério, chamado para missões, chamado para serem pastores. Isso aí não é normal, meus irmãos. E nós temos agora, por exemplo, guarda aí essa data, 27 de novembro, o Rudá, que tem servido com a gente aqui, foi aprovado já no pré-concílio, e 27... Não é coisa fácil não, meu irmão, é pedreira. E no dia 27/11, uma quarta-feira de manhã, às 9 horas, vai ser o concílio. Nós vamos reunir aqui como igreja. Se você quiser vir assistir, você pode. Você vai receber lá um link para se inscrever. Nós vamos receber aqui pastores que vão fazer, de novo, um novo teste com ele aqui. Meus irmãos, e é isso. E outras pessoas têm me procurado dizendo que querem, entendem um chamado. Então, irmãos, é um movimento de Deus, é graça de Deus, é um avivamento que a gente tem vivido. Agora, Jesus está nos convidando para mais. Jesus tem mais para nós, irmãos. Ele está nos convidando para ir além. Nós temos um infinito para alcançar, então nós podemos crescer um pouco mais nesses encontros com Jesus que mudam tanto a gente, né? Agora, eu queria que você, que talvez esteja nos visitando hoje, talvez nunca tenha ouvido falar da importância que há em você andar com Jesus, como esses irmãos falaram aqui, eu quero dizer que tudo começa quando você tem um primeiro encontro com Jesus e você é batizado com o Espírito Santo. Tudo começa com um novo nascimento. Jesus está convidando você que ainda não teve esse encontro, que você talvez que já ouviu sobre religião, já ouviu alguma coisa da Bíblia, de Jesus, mas nunca teve esse encontro com Jesus que transforma a vida inteira e você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Quero te encorajar a você pensar sobre isso hoje. Talvez hoje seja o teu dia. Jesus teve um encontro com uma mulher e ele convidou ela para ter esse encontro inicial com ele, que faria a diferença para a vida inteira. E ele disse lá em João 4, versículo 13, o seguinte: Jesus respondeu: quem beber dessa água, e ele estava falando de um poço que estava por ali, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Imagina você ter uma fonte espiritual, uma fonte do sobrenatural habitando dentro da sua vida e você aí finalmente encontrando a felicidade, a satisfação verdadeira que permanece e te leva à vida eterna. É isso o plano que Jesus tem para ti. Interessante que no capítulo 7 de João ele explica que é sobre o Espírito Santo que ele estava tratando aqui, que essa água, essa fonte de água é o Espírito de Deus que passa a habitar em todo aquele que toma uma decisão séria de coração e confessa com a boca que decide amar e obedecer a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Irmãos, isso é um encontro que muda a vida das pessoas. E eu quero que você abra ou acesse a sua Bíblia para nós lermos alguns
textos em Atos dos Apóstolos sobre um avivamento que estava acontecendo lá, depois que o Espírito Santo tinha vindo a primeira vez para habitar nos crentes para sempre. Os primeiros que receberam foram os 12 apóstolos, essa habitação do Espírito Santo permanente, né? E ali em Atos, então, depois do Espírito Santo ter vindo sobre eles, começaram a acontecer algumas coisas bem interessantes. E o apóstolo Pedro, que foi um desses, habitado pelo Espírito Santo, ele fez uma pregação no capítulo 4, e no meio dessa pregação ele falou alguma coisa que eu acho importante nós lemos aqui hoje. Ele disse assim, a partir do verso 10: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Jesus Cristo é a pedra principal na vida de qualquer pessoa. Não há como construir uma vida sem a grande pedra de alicerce chamada Jesus Cristo. É Ele, a pedra principal na vida de qualquer pessoa. É isso que o apóstolo Pedro está falando, na minha e na tua. Então nós precisamos primeiro ter esse fundamento que é o Espírito Santo habitando entre nós. Jesus, Ele está nos convidando para nós termos encontros ainda mais profundos com Ele, ainda muito mais profundos com Ele. Talvez você possa ter esse primeiro encontro com Jesus, mas você que já teve esse encontro, já foi batizado com o Espírito Santo, nas águas também, Jesus está te convidando a você desfrutar um pouco mais dessa fonte que habita na tua vida, dessa fonte de águas que está habitando em ti. E eu queria que nós guardássemos com a gente 3 convites de Jesus hoje, 3 direções para o passo da areia, para que Jesus esteja mais perto de nós. Primeira, Jesus está nos convidando para encontros pessoais ainda mais profundos com Ele. Eu me refiro a encontros individuais mais profundos com Ele. Jesus está nos chamando para isso. Esse mesmo apóstolo Pedro, ele escreveu uma carta, a primeira carta de Pedro, e no capítulo 2, o texto diz o seguinte, versículo 4 e 5. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Viram o que ele falou? Ele disse, à medida que vocês se aproximam mais dessa pedra principal, pedra viva, que é Jesus Cristo, vocês vão ganhando mais vida e se tornando pedras muito importantes da construção que Deus está fazendo, chamado igreja. Cada um de vocês vai ser uma pedra importante, viva nessa construção, e cada vez mais viva, cada vez mais poderosa, cada vez mais usada por Ele, à medida que vocês se aproximam da pedra principal, que é Jesus Cristo. À medida que vocês colocam os pés mais firmes em cima da pedra principal, vocês são usados ainda mais, com mais poder, com mais graça, com mais mover de Deus na vida de outras pessoas e na construção dos próximos anos do Passo da Areia. Então, meu irmão, Jesus está nos convidando a nos aproximarmos mais dele, da pedra viva, para nos tornarmos ainda mais vivos, pedras ainda mais usadas por ele. Agora, eu gosto muito de um texto que o mesmo João, que estava falando sobre essa fonte que habita em nós, escreveu lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O texto diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei, ou jantarei com ele, e ele comigo. Irmãos, ele está falando que Jesus está à porta batendo, e aquele que ouve primeiro, abre a porta, esse recebe um encontro com Jesus, uma visita de Jesus, e janta, uma comunhão com Jesus. E esse texto, irmãos, não era para não crente. Esse texto foi enviado para uma igreja lá em Apocalipse, para os cristãos,
Então nós precisamos muito de desejar e viver esses encontros todos os dias com Jesus, porque Ele disse: eu estou na porta de vocês batendo, cada dia eu estou batendo na porta de vocês, porque eu quero mais um encontro contigo, porque eu quero mais uma janta contigo, eu quero mais comunhão contigo, eu quero viver mais do projeto que eu tenho para ti, eu quero mais. E nós também, irmãos, precisamos abrir essa porta. Então Ele disse: eu estou querendo, eu estou na porta. E nós estamos dizendo: Jesus, nós vamos abrir ainda mais essa porta, Jesus. Nós vamos viver mais, nós queremos jantar mais vezes contigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, nós queremos. Paulo disse, Filipenses 3:10, o seguinte: olha só, o apóstolo Paulo disse isso: quero conhecer a Cristo. Como assim, apóstolo Paulo? Eu quero conhecer mais, eu quero jantar mais vezes com Ele, eu quero abrir a porta, eu quero ter mais encontros com o Senhor, porque cada encontro é poderoso, cada encontro é transformador. Então eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a sua participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Um pouquinho antes, no versículo 8, ele tinha dito o seguinte: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele disse: as outras coisas que eu posso ir atrás não se comparam com o conhecimento, com a suprema grandeza de me encontrar, de conhecer mais Jesus, de jantar com Ele. E meus irmãos, é isso que nós estamos querendo nesse próximo ano, mais encontros com Jesus. Amém, meus irmãos? Ele diz que está na nossa porta, que Ele quer mais, e nós também vamos buscar mais. Então eu quero te encorajar a você seguir naqueles alvos de crescer em oração, em contato com o Senhor, em jejum, em intimidade, porque como Ele disse, nós temos que ouvir. Às vezes Jesus está batendo na porta e a gente não ouve, a gente não se dá conta, a gente não percebe o convite. Então que nós possamos nos conectar com o Senhor para poder viver um pouco mais disso. Segunda verdade para nós hoje: Jesus, Ele está nos convidando para encontros ainda mais profundos com Ele, amando pessoas, amando pessoas. E meus irmãos, o amor maior que existe, o gesto de amor maior que existe, é você ajudar alguém a se encontrar com Jesus por uma primeira vez, a se conectar com Jesus, a ser salvo, a receber o Espírito, a se tornar filho, a poder ir para a vida eterna, poder viver o sonho que Jesus tem para essa pessoa. E é amar pessoas nesse sentido, irmãos, principalmente nesse sentido que Jesus está nos chamando para viver. Então que a gente possa estar orando e pedindo: Jesus, eu quero cooperar contigo, eu quero derramar esse amor na vida de outras pessoas, para que eles sintam também o que eu tenho vivido, para que eles também possam abrir a porta e jantar contigo, porque tudo começa com a habitação do Espírito. Tudo começa com aquele novo nascimento. Então nós precisamos ajudar as pessoas a fazerem isso. E aí nós vemos um apóstolo Pedro lá em Atos dos Apóstolos, depois do Espírito ter vindo sobre ele pela primeira vez, querendo muito falar, querendo muito dizer quem era Jesus. E adivinha o que acontecia? Ele ficava cheio do Espírito Santo. O poder de Deus enchia Pedro, porque ele estava envolvido em amar as pessoas, principalmente ajudando elas a conhecerem e a se conectarem com Jesus. Então lá no capítulo 4 que nós estamos lendo, o verso 8 diz: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. Ele começa a fazer uma pregação. E lá no versículo 11 diz assim: esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, a que se tornou pedra angular. Esse versículo a gente já tinha lido, né? Não há salvação em nenhum outro, depois debaixo do céu e tudo mais. E o verso 13: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, esse texto eu trouxe aqui pelo seguinte: eles estavam impressionados, porque eles sabiam que Pedro e João não tinham capacidade para estar pregando daquele jeito, e eles estavam pregando de uma forma que estava surpreendendo as pessoas, dizendo assim: ele só pode ser de Deus isso, porque a gente conhece, eles nunca estudaram, eles são pescadores, eles não têm essa capacidade, então eles têm que ter alguma coisa de Deus envolvida nisso, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, irmãos. Então esse é o propósito, nós nos envolvermos com a missão de ajudarmos pessoas, de amarmos pessoas, vai trazer o sobrenatural sobre nós, irmãos, como eles viveram, como Pedro estava vivendo.
E esse é o propósito para esse próximo ano, que a gente se disponha e deixe Jesus nos usar e o sobrenatural nos acompanhe. Amém, irmãos? Sabe que a chuva e a colheita se originou de um texto de Tiago, né, que nós compartilhamos isso na sexta. Mas nós usamos para o ano aqui um texto de Joel, que também fala sobre chuva, sobre a chuva e a colheita e tudo mais, né? Irmãos, esse texto de Joel, ele tem uma profecia. E o apóstolo Pedro, nessa pregação aqui, aliás, numa pregação anterior que ele fez, em Atos 2, Pedro citou essa profecia de Joel, dizendo que agora estava se cumprindo essa profecia de Joel, e ela ia continuar se cumprindo até a volta de Cristo. E meus irmãos, nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo, que são desastres naturais, que são as pessoas o amor esfriando e tudo mais, as guerras e etc. Mas a Bíblia, essa profecia de Joel, e Pedro agora reafirmou isso, não diz que não são só esses sinais da volta de Cristo. Também esses desastres e guerras seriam acompanhados por um grande avivamento do povo de Deus. Ele diz aqui na profecia: o Espírito, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, Pedro estava dizendo, hoje está se cumprindo isso. E continua se cumprindo aqui, meus irmãos. O avivamento, o mover de Jesus está vindo. A graça de Jesus está vindo. A chuva de Jesus está vindo. Agora nós precisamos aproveitar ou não. Nós podemos ir nessa onda do Espírito Santo que vai crescer até a volta de Cristo ou não. E nós estamos aqui hoje para dizer, Jesus, nós queremos viver nesse mover que Tu tem planejado para nós. Amém? Nós queremos mais, nós queremos viver, nós queremos a visão, nós queremos o mover de Deus mais e mais sobre nós. E naquela pregação ali de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 se converteram numa pregação. E aí vem uma pergunta, meus irmãos. Como que eles deram conta de administrar isso? Pedro e os apóstolos não eram formados em administração de empresas, nem coach, nem sei lá o quê. Como é que eles administraram uma igreja com milhares de pessoas? E a resposta é, nós podemos ler em Atos como que eles fizeram isso. E a resposta é, eles fizeram com encontros coletivos com Jesus. Encontros coletivos. E esses encontros tinham algumas características, e a gente precisa dar uma olhada nisso. Então a terceira parte de hoje é que Jesus está nos convidando para encontros coletivos, ainda mais profundos com Jesus. Encontros como os apóstolos e a primeira igreja fazia. Como era isso? Lá ali em Atos 2, o versículo 42, diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. Então tem 4 coisas aqui: ensino bíblico, o ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão. Ué, mas eu achei que você sentar na mesa e comer com alguém era comunhão. Não necessariamente. Você pode sentar na mesa e comer com alguém e não ter comunhão nenhuma com essa pessoa. Então você sentar com os outros crentes para comer não quer dizer que você tem comunhão. Então a comunhão, meus irmãos, precisa ser algo bem intencional. E aí vem aquela coisa que nós temos vivido que tem feito toda a diferença, irmãos, que faz parte do avivamento, que é nós estarmos nos reunindo na grande reunião aqui, mas também na mesa, mas não só para comer, na mesa para compartilhar a vida, para falar sobre como está a vida de oração, como que está o jejum, como que está os meus acertos, como estão os meus pecados, o que eu preciso de oração, orem por mim, porque eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo, preciso avançar aqui, preciso parar de me distrair, orar mais, jejuar mais, preciso tratar minha família melhor, preciso de encorajamento, estou triste, estou mal, me ajudem, orem. Irmãos, nós precisamos continuar sendo intencionais nesses encontros da mesa, nesses encontros de comunhão. Então eles viviam isso, eles viviam o ensino bíblico, mas também a mesa com comunhão,
e depois ele fala orações. Mas, seguindo, irmãos, vem o texto que nós escolhemos para nos acompanhar no próximo ano, que é a partir do versículo 46, Atos 2, 46 e 47, que diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, e aí que aconteciam as reuniões de milhares. Mas partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Viram que coisa interessante? Irmãos, nós precisamos viver isso, precisamos viver as grandes reuniões, muitos se convertem, mas nós precisamos também ir para a mesa, e ele diz que eles partiam o pão com sinceridade de coração, e também com louvor a Deus. Jesus tem que vir para essa mesa, tem que haver transparência nessa mesa, sinceridade de coração, vida na vida, participar um da vida do outro, e aí assim nós vamos ajudando a esse amor chegar em outras pessoas também. Amém, irmãos? Vamos ver isso? Que a gente possa continuar vivendo isso, meus irmãos. É claro que tudo que tem acontecido aqui é porque você se empenhou em orar mais, você se empenhou em jejuar mais, mas também porque você se empenhou a se encontrar com os irmãos e a crescer junto, nos pequenos grupos, nos microgrupos, nos grupos de passos do CR, nas reuniões para crescimento, para participar um da vida do outro. Então que isso continue entre nós, irmãos. Isso é o avivamento, isso é o avivamento. Irmãos, ali no capítulo 5 de Efésios, eu costumo ler isso em funerais, assim, me lembro muito desse texto em funerais, fala sobre aproveitar o tempo, dizendo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus, procurem conhecer qual é a vontade do Senhor. E depois o texto no versículo 18 você conhece: e deixem-se encher pelo Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, no qual é da dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. E depois ele fala como que nós deveríamos estar então falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Como assim se sujeitar? É essa coisa de abrir a vida um para o outro, de confessar o pecado, de aceitar conselho, de aceitar a direção um do outro, se sujeitar a isso, né? Então nós precisamos continuar vivendo isso, irmãos. Estou me encaminhando para o fim, quero ler João 7, que tem um versículo bem importante que João escreveu de novo sobre aquela fonte de água. Ele disse o seguinte: no último dia, mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam o que nele crescem. Então muitos de vocês já creram e já receberam o Espírito Santo em vocês. E agora ele diz que esse Espírito Santo é uma fonte que flui como rios de água viva. E nós estamos então agora, irmãos, querendo nos encontrar. Vai ser um encontro de rios aqui, meu irmão. Não só aqui, mas nas casas também. Um encontro de rios, de pessoas que se conectam com a fonte, de tal forma que tem um rio para transbordar um no outro, e a gente vive então esse movimento que se soma do sobrenatural de Jesus. Mas agora eu queria também voltar lá para aquele texto de Apocalipse da porta, quando Jesus disse: eu estou à porta batendo. Quem ouvir, abrir a porta, eu entro e janto com ele. Um pouco antes disso, irmãos, sabe qual foi o conselho para aquela igreja e é o conselho para a nossa igreja? O conselho foi o seguinte no versículo 18: dou-lhes esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E aí fica uma pergunta: como eu compro, Jesus? Com que dinheiro? E a resposta é: quando eu bater na porta, tu abre. É de graça! É de graça! Meus irmãos, eu quero ficar rico. Você quer ficar rico? Sim ou não?
rico do patrimônio espiritual que o Senhor tem para nós. E Ele está dizendo, então eu aconselho vocês, que vocês comprem ouro de mim para ficarem ricos, que vocês comprem vestes brancas, porque eu santifico vocês, eu ajudo vocês com os seus pecados, que vocês comprem colírio de mim, para que vocês consigam ver um pouco mais além, a visão espiritual de vocês aumente. E esse é o conselho do Senhor Jesus para ti e para mim. Vamos buscar isso, irmãos, amém? Encontros individuais, encontros com Jesus falando do amor dele, encontros coletivos de edificação da igreja, rios que se encontram e formam um grande movimento espiritual do Senhor. Glória a Deus por isso, amém? Então nós vamos viver isso nesse próximo ano, com a graça de Jesus. E eu queria te convidar a ficar em pé então, para nós orarmos um pouco sobre isso. Talvez hoje, você veio aqui e ouviu a primeira vez que você precisa de um novo nascimento, que você precisa de uma habitação do Espírito Santo, habitação, um batismo do Espírito Santo, para que o vazio vá embora, para que a sede seja saciada e vá um pouco além disso, você possa ir para a vida eterna e além disso você possa viver pelo sobrenatural aqui na terra, ainda assim transbordando na vida de outros. Você tem ouvido isso pela primeira vez. Quero te convidar hoje a você tomar uma decisão de viver a fé com profundidade, de viver um relacionamento transformador com Jesus. Se você quer dar esse passo de ser batizado pelo Espírito e de logo ser batizado também nas águas aqui, com outros irmãos que já decidiram. Irmãos, hoje aconteceu uma coisa inusitada. Antes de começar o culto da manhã, uma irmã veio até mim e disse assim: pastor, eu quero estar no próximo batismo, eu vou ser seguidora de Cristo. Antes de começar, quem sabe é o teu dia hoje. Então se você ouviu isso de Jesus hoje e quer dizer um sim para Ele, vou te convidar você a vir aqui na frente, vou descer ali e nós vamos orar juntos. Vamos orar para que você seja batizado com o Espírito e você possa viver isso com a gente nesse próximo ano. Tem alguém que quer vir? Pode vir, a gente se encontra aqui na frente, a gente ora junto, tão legal. Pode vir. Se Jesus falou contigo e você entendeu, eu tenho sede, eu de fato preciso desse encontro com Jesus, Ele está me chamando hoje, eu quero dizer sim, pode vir. Vem que já tem alguns irmãos. Amém. Pode vir. Bem-vindo. Quem mais? Tem mais alguém? Pode vir. Nos constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio. Que legal. Ensinar Bob me disse que a Manuela também decidiu antes de começar o culto. Quem mais? Quem mais tem ouvido de Jesus o chamado e quer dizer sim hoje? Pode vir. Se você ouviu de Jesus, quer dizer sim, pode vir. Nós vamos orar juntos. Mais alguém? Esse que vem nos constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio. Ensinar Nós já temos 8 pessoas no próximo batismo junto com a Manuela. Alguém mais quer vir? cura dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.
gente que Jesus convidou hoje. E tem uma pessoa aqui que Jesus convidou antes de começar o culto, antes de sair de casa. E eu queria fazer um último convite para você vir. Vem, que Jesus tem grandes coisas para a tua vida, no teu dia hoje. Vem, tem mais pessoas que Jesus tem convidado e Jesus está te chamando. Pode vir, pode vir. Vem, não deixa para outra hora. O Senhor está te chamando para você viver a partir de hoje um novo nascimento. Vem. Vamos orar junto com a Manuela aqui. Vem. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, paramos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Você tomou a decisão e não veio aqui na frente, não deixa de falar com a gente depois. Faz muita diferença você fazer uma oração com a gente. Vamos orar agora. Pode vir, pode vir. Amém. Amém. Vamos orar aqui agora, então. Vamos orar. Vou convidar vocês a fazerem uma oração comigo aqui. Preciso que vocês repitam comigo algumas palavras, tá bom? Precisa ser em voz alta, para que o mundo espiritual entenda que vocês são de Jesus agora. Jesus e o mundo espiritual. Então, vocês repetem comigo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado sem Ti. E nesse dia, eu te entrego a minha vida. Eu te agradeço por ter morrido por mim na cruz. E eu te louvo, Senhor, pelo amor que tenho sentido. E nesse dia, eu te recebo como meu único Senhor e meu único Salvador. E peço que Tu faça a Tua vontade na minha vida. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, gente. Amém. Benção, nova vida, amém. Glória a Deus, amém. Que benção. Meus irmãos, meus irmãos, agora eu queria que você que ouviu de Jesus alguma outra coisa, algum outro convite, talvez a maioria tenha ouvido, eu queria que você desse uma resposta para Jesus, qualquer resposta. Eu queria que você dissesse: Jesus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Jesus, eu vou santificar mais, eu vou me sentar mais com a minha família. Jesus, eu vou fazer discípulos, eu vou participar de um PGMM, eu vou participar de um microgrupo, eu vou participar do Celebrando Restauração. Eu quero viver esse mover, Jesus. Eu quero essa riqueza, eu quero ficar rico do que vem do céu. Talvez esse movimento, essa resposta que vai dar para Jesus seja uma palavra. Talvez você vai ficar de joelhos onde você está, ou talvez você vai vir aqui na frente, nós vamos nos quebrantar juntos aqui. Então eu queria que agora fosse o momento da gente dar uma resposta para Jesus. Então eu queria te convidar você vir aqui na frente, você se ajoelhar ou você falar do teu lugar, alguma resposta para Jesus. Vamos fazer? Então agora é o tempo de você vir ou se ajoelhar ou se quebrantar de alguma forma para nós estarmos juntos. Então quem quiser vir, vem, e nós vamos ter um tempo de oração como igreja juntos. Vamos orar, vamos pedir a graça.
Vamos clamar juntos. Vamos nos derramar na presença. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele recompensa os que o buscam, os que confiam nele, os que buscam, os que se colocam diante do altar com humildade. Ele recompensa, ele derrama graça. Vai ser um encontro de rios, de águas vivas. Jesus, nós queremos sempre ouvir, Senhor, quando Tu estiver batendo na porta, Pai. Nós não queremos mais, Senhor, Te deixar na porta, Senhor. Nós queremos nos encontrar contigo todas as vezes que Tu nos chamar, Senhor. E nós queremos, sim, Pai, o colírio que nos dê maior visão espiritual, Senhor. Nós queremos, sim, Pai, as vestes que nos purificarão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. E nós queremos a riqueza, nós queremos seguir o Teu conselho, comprar de Ti ouro puro. Nos deixe ricos do que vem do espiritual, do que vem do Teu trono, ricos de patrimônio espiritual, Senhor. Nós oramos clamando por isso, porque não temos nada, Senhor, mas podemos receber de graça, Pai, quando colocamos nosso coração aos Teus pés, Pai. Então eis aqui a Tua igreja. Nós queremos um encontro contigo, nós queremos a profundidade maior, nós queremos a riqueza do conhecer a Ti, do poder da ressurreição, e estamos dispostos a nos tornarmos parecidos contigo no sacrifício, no sofrimento que isso possa envolver, Senhor. Colocamos a nossa agenda à Tua disposição, colocamos, Senhor, a nossa energia à Tua disposição, colocamos tudo o que temos e tudo o que somos diante do Teu altar, Senhor, porque queremos os encontros sobrenaturais com a Tua presença, Pai. Oh, meu Senhor, como é bom andar contigo, como é bom jantar contigo, e nós queremos viver isso nesse próximo ano de uma maneira que nós nunca vivemos. Oh, Jesus, vem sobre nós, Senhor. Clamamos a Ti, pedimos a Tua visitação em nome de Jesus. Visita nossos lares, visita nossas vidas individualmente, mas nos visita também como igreja, Pai. É o clamor, é a oração do Teu povo aqui hoje, Senhor. Louvado seja, Senhor, pelo Teu convite para nós hoje. Dizemos sim para Ti, Jesus. Sim, Senhor, queremos a Tua vontade, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Levanta e fala para alguém: vamos encontrar com Jesus juntos como igreja. Amém. Nós vamos. Tempo de encontros sobrenaturais.